Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e este é o videocurso de Histologia do Sistema Digestório. Todo este videocurso foi baseado tendo como referência o capítulo de mesmo nome do livro Junqueira e Carneiro. E, a partir de agora, nós falaremos a respeito do intestino delgado. Bom, o intestino delgado é o local em que a digestão dos alimentos é finalizada. Nós vimos que essa digestão começou lá na boca, teve continuidade no estômago e agora ela vai ser finalizada no intestino delgado. O intestino delgado vai promover a absorção de nutrientes, além de favorecer uma secreção de glândulas endócrinas. A absorção é promovida por seu epitélio de revestimento, altamente especializado na característica de absorção. Essa alta especialização para a absorção, ela é muito bem percebida, ela é visível, tendo em vista a estrutura dessa célula, que possui uma grande quantidade de microvilosidades e uma linha de mitocôndrias bastante espessa, né? Mede aproximadamente de 5 a 6 metros de comprimento, todo o intestino delgado, e consiste em 3 segmentos, duodeno, jejum e hilo, que são morfologicamente semelhantes. A camada mucosa do intestino delgado tem estruturas que aumentam a sua superfície, em especial as vilosidades, que nós vamos conversar já já, né? Esse aumento da superfície ele é importante porque quanto maior a superfície de contato do epitélio que absorve com o alimento, obviamente maior vai ser a absorção. Então, quanto maior a superfície, maior é a área de absorção. Quanto maior a área de absorção, mais ativa, mais efetiva será essa absorção. Ok? A olho nu, a gente observa na camada mucosa do intestino uma série de pregas permanentes em forma semilunar, circular ou espiral, que consistem em dobras da mucosa e da submucosa, que são mais presentes e mais desenvolvidas no jejum. Ainda na camada mucosa, né, a gente observa a presença de vilosidades intestinais ou vilos, que são projeções alongadas da mucosa, que é epitélio mais lâmina própria, com cerca de meio a 1,5 milímetro de comprimento em direção ao lúmen do intestino delgado. No duodeno, essas vilosidades apresentam formas de folha, geralmente assumindo forma de dedos na medida em que se aproxima do hílio. Então, essas vilosidades são aquelas dobras, aquelas pregas que a gente consegue observar com muita clareza. Olha aqui, ó, quando a gente observa uma lâmina histológica do intestino delgado. Então, essas pregas em forma de dedo é porque a gente sabe que está mais próximas da região do hílio. Se fosse mais próximas da região do duodeno, essas vilosidades ou essas pregas teriam um formato de uma folha, conforme eu acabei de dizer para vocês. Então, estas são as vilosidades, e essas vilosidades são responsáveis por aumentar a superfície de contato com o alimento a ser absorvido, né? Então, o epitélio dos vilos é formado principalmente por células absortivas, chamadas enterócitos, e as células caliciformes, que se continua com o epitélio das criptas, né? Então, entre os vilos, existem pequenas aberturas de glândulas tubulares simples, denominadas criptas. Tá? Então, está aqui, a gente observa entre os vilos, essas aberturas aqui, chamadas criptas. O epitélio das criptas contém algumas células absortivas, células caliciformes, células enteroendócrinas e células tronco. Tá? Nós vamos falar bastante, a partir de daqui a pouquinho, a grande importância das células caliciformes, que eu já repeti algumas vezes aqui. A presença das pregas, das vilosidades e das microvilosidades, conforme eu já disse para vocês, aumenta muito a superfície de revestimento intestinal, o que favorece, obviamente, a absorção, né? As pregas aumentam em 3 vezes, as vilosidades em 10 vezes e as microvilosidades em 20 vezes a capacidade de absorção, dando uma capacidade de aumento total em torno de 600 vezes, graças à presença dessas estruturas.
em uma área, né, aproximadamente de 200 metros quadrados de absorção. Falando a respeito das células absortivas, que são células em que eu falei e me referi por diversas vezes ao longo dessa aula, né? Ela, como o próprio nome já diz, é um tipo de célula especializada, caracterizada na função de absorver. E nós sabemos, pela base que a gente já tem lá de tecido epitelial, que um epitélio que tenha essa finalidade de absorver é um epitélio que vai ser dotado de muitas microvilosidades. Por quê? Porque as microvilosidades são estruturas da superfície livre, são especializações da superfície livre do polo apical que têm a capacidade de aumentar a superfície de contato. Se aumenta a superfície de contato, potencializa a absorção, facilita a absorção. Então as células absortivas, caracteristicamente falando, elas são colunares, altas, com núcleo oval e mais localizado na base dessa célula. Tá? No ápice, apresenta uma camada homogênea, denominada borda em escova, que nada mais é do que uma grande quantidade de microvilosidades agrupadas. Tá vendo como quando a gente tem uma noção, tem uma base boa da histologia básica, a histologia dos tecidos mesmo, e não do sistema, facilita a gente entender? Pelo próprio nome célula absortiva, eu já posso ter certeza absoluta que eu vou ter muitas microvilosidades. Olha só para que a gente entenda, cada célula absortiva possui cerca de 3.000 microvilosidades, cada célula. Para que a gente tenha uma real noção do que significa isso, 1 milímetro quadrado de mucosa, 1 milímetro quadrado de mucosa contém 200 milhões de microvilosidades. Ok? Então aqui a gente está observando essas células absortivas, aqui aquela camada em escova que eu havia dito para vocês, aquela borda em escova, que nada mais são do que microvírus bastante condensados. Tem função de internalizar, ou seja, de absorver as moléculas e nutrientes produzidas durante a digestão. Enzimas são produzidas pelas células absortivas e podem fazer parte da membrana plasmática nas microvilosidades. Estas enzimas hidrolisam os disacarídeos e dipeptídeos em monossacarídeos e aminoácidos. Ou seja, quebram os disacarídeos e os dipeptídeos em monossacarídeos e aminoácidos. Lembra que eu disse lá no começo do nosso vídeo curso? É importante quebrar macromoléculas em micromoléculas. É isso. Essa hidrolise nesse caso aqui, dos disacarídeos em monossacarídeos e dos dipeptídeos em aminoácidos, para que possam ser absorvidos pelas células absortivas. Então, as próprias células absortivas produzem fatores que vão favorecer a absorção dessas células, diminuindo essas moléculas por ação enzimática. Ok? A digestão lipídica ocorre principalmente como resultado da ação da lipase pancreática e da bile. Tá? Em humanos, grande parte da absorção lipídica ocorre no duodeno e na região proximal do jejum. Então aqui a gente está vendo os microvílos, né? Muitas mitocôndrias, conforme eu já havia adiantado para vocês, e essas mitocôndrias vocês observam que fica mais ou menos numa faixa mais próxima à região apical da célula. O núcleo, bastante evidente, né? Típico desse tipo de célula absortiva. Aqui nós estamos vendo, apontados com a setinha vermelha, vesículas com gotículas lipídicas. Em azul, o retículo endoplasmático liso, que é muito característico dessa célula. E em preto, nós estamos vendo a fusão das vesículas que formam gotículas lipídicas maiores, que migram lateralmente, cruzam a membrana celular e vão para o espaço extracelular. Então aqui a gente está vendo, olha, a membrana celular de duas células vizinhas, e nós estamos vendo essas pequenas vesículas se unindo, formando vesículas maiores, que se direcionam lateralmente, ficando no espaço intercelular.
Agora sim, chegamos na tão falada até o momento célula caliciforme. Bom, pessoal, a célula caliciforme ela é bastante importante, mas não só pela sua característica funcional, tá? Mas pelo fato de que elas estão distribuídas entre as células absortivas, né? Isso vai fazer com que o fruto da sua secreção atue diretamente nessa região, né? Então elas estão distribuídas entre as células absortivas, sendo menos abundantes no duodeno e aumentando em número na direção do íleo. Qual que é a função destas células caliciformes? Bom, elas têm como finalidade, como função, produzir glicoproteínas ácidas, chamada mucina, que são hidratadas e ligam entre si originando muco, como eu já disse para vocês, que protege e lubrifica o revestimento intestinal. Então, as células caliciformes, elas são células mucíparas, são células produtoras de muco. E elas não são encontradas apenas no epitélio intestinal. E a gente encontra a célula caliciforme, inclusive, no epitélio respiratório, com a mesma finalidade, produção de muco, que vai lubrificar e proteger aquele epitélio. Então, olha só, aqui a gente está vendo as células absortivas, entre as células absortivas, uma bela célula caliciforme ali corada, né? Tem ainda um último tipo de células, que são as células de Panet, né? Que são células localizadas na porção basal das glândulas intestinais, são células exócrinas, com grandes grânulos de secreção que se coram a eosina em seu citoplasma apical. Estes grânulos contêm lisozima e defensina, que são enzimas que podem permeabilizar e digerir a parede das bactérias. A lisozima, nós vimos também, tem outras funções além dessas. Então aqui a gente está vendo as células de Panet com bastante grânulos, e esses grânulos possuem proteínas, né? Lisoenzima e defensina, que vão auxiliar no processo de defesa do sistema digestório, mais especificamente aqui do intestino delgado, que é o que nós estamos vendo até o momento. Então aqui as células de Panet, aqui a gente está vendo fibroblastos, células em processo de divisão, mitose, né? E aqui a célula enteroendócrina, que nós já estudamos, e aqui marcada a célula caliciforme. Ok, pessoal? Aqui a gente está vendo esses grânulos, né, fortemente corados das células de Panet, com essas enzimas que são protetoras. O núcleo, aqui o nucleolo, o retículo endoplasmático rugoso bastante evidente, obviamente é uma célula produtora de proteínas, né, e aqui os grânulos de secreção fortemente corados. Temos ainda um último tipo de células, que são as células M, de microfold, né? São células epiteliais especializadas que recobrem os folículos linfóides da placa de Peer, localizadas no íleo. Então também tem relação com a defesa. A placa de Peer é uma estrutura responsável por promover a filtração, a defesa do nosso sistema imunológico, do nosso sistema digestório, tendo em vista a grande quantidade de micro-organismos que ali habitam, né? São caracterizadas pela presença de numerosas invaginações basais, contendo muitos linfócitos e células apresentadoras de antígeno, como os macrófagos, por exemplo. Então a gente está vendo aqui a superfície de uma célula M, os corpos da célula M, bastante macrófagos aqui na região, numa placa de Peer que mostra para a gente uma relação bastante grande com a defesa da imunidade naquela região, né? Então aqui a gente está vendo as vilosidades intestinais e as placas de Peer, que formam verdadeiros sistemas de filtragem ou de filtração desses subprodutos. As células M podem captar antígenos por endocitose e transportá-los para os macrófagos, que são células especializadas no englobamento desses antígenos, né? E células linfóides que migram para outros compartimentos do sistema linfóide, especificamente para os nódulos linfáticos, onde estes antígenos serão combatidos.
Então as células M, elas podem conduzir esses agentes, esses microbióticos, para locais específicos onde eles poderão ser combatidos, como por exemplo os nódulos linfóides. Então falamos agora da submucosa, falaremos a respeito da lâmina própria até a serosa. A lâmina própria do intestino delgado é composta por tecido conjuntivo frouxo, com vasos sanguíneos e linfáticos, além de fibras nervosas e fibras musculares lisas. Preenche o centro das vilosidades intestinais, onde as células musculares lisas, que estão dispostas verticalmente entre a muscular da mucosa e a ponta das vilosidades, são responsáveis pela movimentação rítmica, importante para a absorção dos nutrientes. Então, onde tem músculo liso, tem contração, onde tem contração, tem movimento. Quanto maior o movimento, maior é a possibilidade de absorção, uma vez que esse alimento, vai ser colocado em contato constante com as células absortivas. Então a gente está vendo aqui a região da lâmina própria, aqui as criptas intestinais, que nós já vimos, e aqui a camada muscular, que favorece essa movimentação. A muscular da mucosa não apresenta, está errada a digitação aí, qualquer particularidade nesse órgão, é simplesmente uma divisão. A submucosa contém na porção inicial do duodeno grupos de glândulas tubulares enoveladas que abrem nas glândulas intestinais, que são as famosas glândulas duodenais, que secretam um muco alcalino que protege a mucosa duodenal contra os efeitos da acidez do suco gástrico e neutraliza o pH do quimo, conforme a gente já havia dito para vocês, conforme eu já havia dito para vocês, esses mucos eles tendem a proteger porque tendem a neutralizar o pH que tende a ser ácido pela excreção de vários ácidos que auxiliam no processo da digestão química. Então aqui a gente volta a observar aquela mesma imagem, as vilosidades, as criptas, que são essas estruturas marcadas aqui, a camada muscular da mucosa, as glândulas duodenais, o músculo liso aqui, e essa aqui é a região submucosa. Lembrando que aqui eu tenho a região mucosa, a muscular da mucosa que divide, e aqui a camada submucosa. E aqui abaixo a camada muscular lisa. A lâmina própria e a submucosa do intestino delgado contém agregados de nódulos linfóides, conforme eu já cansei de dizer para vocês. Esses nódulos linfóides, eles têm a função, obviamente, de defender esse tecido. Cada placa de Peer contém aproximadamente de 10 a 200 nódulos e o seu epitélio de revestimento consiste de células M, que nós vimos que essas células são capazes de apresentar o antígeno ao macrófago e ao próprio tecido linfóide. As camadas musculares são bem desenvolvidas nos intestinos e são compostas de uma túnica circular interna e outra longitudinal externa, conforme nós já vimos lá no início do nosso videocurso. As camadas musculares são bem desenvolvidas nos intestinos, compostas de uma túnica circular interna e outra longitudinal externa, e o aspecto dessas células musculares lisas nessas camadas em cortes histológicos, obviamente, vai depender do plano de corte. Se for um plano de corte transversal, a gente vai observar como se estivesse olhando o corte de uma laranja, assim, que você divide em duas metades, olhando por cima. Se for um corte longitudinal, a gente vai conseguir observar essas fibras no seu comprimento. Aqui a gente está vendo a camada circular interna, camada muscular interna que é circular, e aqui a camada muscular externa que é longitudinal. Obviamente as duas de músculos lisos, Por isso a gente não está vendo estriações transversais aqui. O intestino delgado, obviamente, como é uma região de bastante absorção, tem que ser bastante vascularizada, não é isso? Então os vasos sanguíneos que nutrem o intestino e removem os produtos da digestão penetram na camada muscular e formam um grande plexo na submucosa. Da submucosa, ramos se estendem atravessando a muscular da mucosa, a lâmina própria e penetram nas vilosidades. Qual que é o intuito disso? Obviamente, favorecer a absorção. Cada vilosidade recebe, de acordo com o seu tamanho, um ou mais ramos,
que vão formar uma rede capilar na lâmina própria logo abaixo do epitélio. Na extremidade das vilosidades, uma ou mais vênulas surgem dos capilares e percorrem em direção oposta, alcançando as veias do plexo submucoso. Então a gente está vendo exatamente isso aqui, olha. As vilosidades, essas vilosidades, elas recebem uma série de vasos sanguíneos, né, vênulas, capilares, arteríolas, que vão se comunicar numa rede de capilares e o produto que foi absorvido aqui vai ser colocado para os vasos que estão descendo e de lá vão ser conduzidos até os órgãos metabolizadores. Ok? Os vasos linfáticos surgem como capilares de fundo cego, como toda a circulação linfática, no centro das vilosidades e correm em direção à lâmina própria acima da muscular da mucosa, onde formam um plexo. De lá, vão se direcionar para a camada submucosa, onde circundam os nódulos linfóides. Estes vasos se anastomosam, ou seja, se unem repetidamente e deixam o intestino juntamente com os vasos sanguíneos. Então aqui a gente já está vendo um capilar linfático que vai se unir num plexo na base disso, né? Na base da camada submucosa, e esses plexos vão deixar junto com a circulação sanguínea. Os vasos linfáticos são importantes para a absorção de lipídios. A contração rítmica dessas vilosidades intestinais auxilia também a propulsão da linfa contida no interior dos capilares linfáticos para os vasos linfáticos mesentéricos, depois para os grandes troncos linfáticos, onde retornarão para a corrente sanguínea. Para a gente finalizar o assunto do intestino delgado, falta nós falarmos a respeito dos nervos, que são componentes intrínsecos, né, cujos grupos de neurônios que formam o plexo nervoso mioentérico está localizado entre as camadas musculares, circular interna e longitudinal externa, e o plexo nervoso submucoso está na submucosa. Então, o plexo nervoso mio de músculo entérico está localizado entre as camadas musculares, entre as camadas musculares, né, obviamente, entre a circular interna e a longitudinal externa. Nós ainda temos o plexo nervoso submucoso, que está na camada submucosa. Tanto um quanto o outro recebem informações em relação à composição do conteúdo intestinal, através da presença de quimiorreceptores, e ao grau de expansão da parede intestinal, que são os mecanorreceptores. Os nervos são responsáveis pelas contrações intestinais que ocorrem na ausência total de inervação extrínseca. Então, os componentes próprios, o componente nervoso próprio, ou seja, intrínseco do intestino delgado, na ausência de inervação que venha de fora, ou seja, extrínseco, eles são responsáveis pelo controle da contração da musculatura. Então aqui a gente está vendo as fibras musculares lisas, e aqui o plexo nervoso submucoso, e aqui o plexo nervoso mioentérico, né? Esses dois plexos ativam a musculatura lisa especial das vilosidades, independente da função da inervação extrínseca. Falando na inervação do componente extrínseco, pertencem obviamente ao sistema nervoso autônomo. Eu digo obviamente, uma vez que eles vão controlar a musculatura lisa, que é de controle autonômico, né? É formada por fibras nervosas colinérgicas, parasimpáticas, que estimulam a atividade da musculatura lisa intestinal, e por fibras nervosas adrenérgicas, simpáticas, que deprimem a atividade dessa musculatura. Então, quando há necessidade do estímulo, quem comanda são as fibras nervosas colinérgicas da ação parasimpática. Já quando tem que deprimir essa ação da musculatura, quem entra em ação são as fibras nervosas adrenérgicas simpáticas. Bom, vamos partir então para a última parte, o último alvo de estudo deste nosso videocurso, que é o intestino grosso. O intestino grosso ele é constituído por seco, cólon, e aí no cólon a gente tem o ascendente, o transverso, o descendente e o sigmoide, além de constituição do reto e do ânus.
A camada mucosa do intestino grosso, ela é desprovida de pregas, a exceção é o reto, né? Além de ser desprovida de pregas, também não apresenta vilosidades. As criptas intestinais no intestino grosso são longas, com a presença de bastante células caliciformes e absortivas e poucas células enteroendócrinas. Então aqui a gente está vendo o cólon, o seco, que é a porção inicial, cólon ascendente, cólon transverso, descendente, sigmoide em forma de S, o reto e o ânus. O intestino grosso tem como função básica, característica, a absorção de água, a fermentação e a formação da massa fecal, além também da produção de muco. Lembrando que este muco é responsável por fluidificar a passagem desse bolo pelo intestino e também por proteger as próprias células intestinais, né? A lâmina própria é rica em acúmulos linfócitos, em acúmulos linfóides, de células linfóides, né? Que se estendem até a camada submucosa, pela razão óbvia de proteção dessa mucosa, haja vista que é uma porta escancarada para a penetração de micro-organismos dos mais diversos tipos. A camada muscular é constituída por camada circular e longitudinal, da mesma forma, cujas fibras da camada longitudinal se unem para formar 3 bandas longitudinais espessas, denominadas tênias do colo. Nas porções livres do colo, a camada serosa é caracterizada por protuberâncias pequenas, pedunculadas, formadas por tecido adiposo, os chamados apêndices epiploicos, que podem ser observados facilmente em qualquer observação macroscópica do intestino grosso, né? Na região anal, a camada mucosa forma uma série de dobras longitudinais, que são as colunas retais, cerca de 2 centímetros acima da abertura anal, né? A mucosa intestinal é substituída por epitélio pavimentoso estratificado. Então aqui a gente está observando um corte histológico de um intestino grosso, e a gente observa as mesmas camadas, camada mucosa, submucosa, camada muscular. Lembrando que entre a camada muscular e a camada mucosa e a submucosa, eu tenho a camada muscular da mucosa, né? As camadas musculares, obviamente, são dotadas de células lisas, de músculo liso, né? E as demais estruturas são bastante semelhantes às estruturas do intestino delgado, com a presença de células caliciformes, por exemplo, e células absortivas. O trato gastrointestinal tem uma capacidade de renovação celular gigantesca, né? Assustadora. Essas células epiteliais, elas são repostas constantemente por novas células formadas por meio da divisão das células-tronco, que nós já estudamos nos slides anteriores. Do local de proliferação em cada órgão, as células migram para a zona de diferenciação. Então, tem um local específico em cada órgão em que as células-tronco estão se multiplicando. Após essa multiplicação, vai haver a migração dessas células para a zona de diferenciação, onde sofrem maturação estrutural e enzimática, provendo uma população celular funcional para cada região. Aqui nós estamos podendo observar o compartimento proliferativo do epitélio do estômago e do intestino delgado, né? Há uma diferença na localização das células-tronco. Então aqui a gente observa no estômago as células-tronco, como nós já vimos, localizadas no istmo e no colo, enquanto que as células-tronco do intestino delgado estão localizadas mais na região de base dessas células, dessas glândulas, né? Mas a renovação, ela acontece, a proliferação nessa região específica, e a renovação ou a diferenciação vai acontecer dependendo do tipo de célula em que essa célula vai se transformar, né? Para que nós finalizemos o estudo do trato digestório, basta a gente citar o apêndice, que é um divertículo, ou seja, é um
um pedacinho do seco, né, uma projeção do seco, caracterizado por lúmen irregular, pequeno e estreito devido à presença de muitos nódulos linfóides abundantes em sua parede. Então o apêndice ele tem uma função aí importante relacionada à defesa imunológica. Embora seja similar estruturalmente ao intestino grosso, ele contém glândulas intestinais menores e menos numerosas, além de não possuírem tênias do colo. Ok? Bom, pessoal, assim a gente finaliza o nosso curso, videocurso de sistema digestório. Eu espero que ele tenha sido útil. Lembrando que a estrutura se repete, por isso em algumas vezes eu fui mais acelerado neste curso, porque as estruturas são repetidas, não é isso? Então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua confiança. Eu sou o professor Otávio Plazzi, estou à sua inteira disposição através do e-mail prof.otavioplazzi@gmail.com. Muito obrigado pela atenção, pela confiança, por ter adquirido este videocurso. Aguardo o seu e-mail com críticas, dúvidas e sugestões. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.